Estamos dando continuidade à mensagem, a série que estamos pregando, a nova criação e o novo homem. E nesta noite o subtema é o novo modo do Espírito. Convido que você abra a sua Bíblia em Romanos 7. Romanos 7. A partir do versículo 5, eu estou lendo na versão NVI. Romanos 7, versículos 5 e 6. Bem? É importante você trazer um caderno, uma caneta para anotar, né? Quem não usa mais caderno e caneta, anote aí no bloco de notas, mas é importante você anotar, escrever. Eu vou repetir o versículo, anotar, escrever, para você assimilar a palavra, amém? Nós temos um objetivo com esta série de mensagem. O objetivo é fazer você entender, compreender o que a obra de Cristo trouxe para nós e o que você se tornou em Cristo, o que você tem e que você pode fazer. Mas não apenas um conhecimento mental, mas um entendimento de você absorver esta verdade e vivê-la, experimentá-la. E o meu objetivo é fazer de você um instrumento, um ministro na mão de Deus, para levar aos necessitados esta vida que está em você. Amém? Amém, queridos? Até que você tenha uma plena convicção de quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem está em mim. Eu sei que eu posso fazer. E você se tornar agressivo contra o mal. Amém? Temos que nos tornar agressivos contra o mal, não contra pessoas, mas contra o mal, contra a doença, contra os demônios, contra a opressão, porque existem milhões de pessoas sofrendo. E nós estamos aqui para levar a luz, a verdade, a vida, a salvação a essas pessoas que estão sofrendo. Amém? Então, as mensagens que eu preguei até agora, dentro deste tema, é o alicerce, é uma base. E você precisa entender bem o que eu falei até agora, porque é a base para você se tornar este ministro, este instrumento nas mãos de Deus. Amém? Então, em Romanos 7, 5, diz: pois quando éramos controlados pela carne, diga, éramos, fala do passado, controlados pela carne, quer dizer, nós estávamos na antiga criação, isso quer dizer. Nós vivíamos pela nossa natureza, pela vida natural. Então, quando estávamos na primeira criação, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma
que dávamos fruto para a morte. Paulo aqui está falando com religiosos, com homens que conheciam a lei, a religião, a Bíblia, a religião. Na época que a Bíblia judaica, apenas o Antigo Testamento, a lei. E eles, ao conhecer a lei despertou, ou seja, a lei apontou, a lei mostrou que algumas práticas, alguns desejos, alguns prazeres não agradavam a Deus. Então a lei colocou em realce, amém? A lei colocou em realce, mostrou, isso é pecado, isso é errado. Mas isso não dá poder à pessoa de mudança. A lei mostrou o erro, a lei mostrou o pecado e a lei trouxe a condenação. Amém? Ele diz no 6, mas agora, então houve uma mudança. Éramos, ok? Éramos, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Por que fomos libertados da lei? Paulo vai dizer, porque morremos. Você precisa entender isso, diga, eu morri para a antiga criação. Você tem que crer nisso. Você tem que declarar isso. Eu morri para a antiga criação. Mas agora morremos. Morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Então diga comigo, aquele que entrou na nova criação foi libertado da lei. Por que foi libertado da lei? Porque morreu. Você tem dívidas hoje? Se você morrer hoje, morre suas dívidas. Você tem dívida? Você tem alguma dívida natural? Se você morrer hoje, morre a tua dívida. Se você tiver bens, para deixar dos seus herdeiros, os seus bens serão usados para pagar a tua dívida. Se você não tiver bens, morreu a dívida. Então Paulo está dizendo, morremos. Se nós morremos, a lei não nos pega mais. Amém? Se nós morremos, eu não tenho mais acusação sobre mim. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. E qual é o problema aqui? O problema aqui é que muitos chamados cristãos estão servindo a Deus na velha maneira, da velha forma, da forma da lei escrita. Então diga comigo, nós agora, quero ouvir, nós agora servimos conforme novo modo do Espírito. Amém? Há um novo modo de servir a Deus. Como? Pelo Espírito. Não pela letra, não pela lei, mas pelo Espírito. Eu li na versão NVI, eu vou ler na versão ARA, que é a versão revista e atualizada, os mesmos 2 versículos. Diz assim, porque quando vivíamos segundo a carne, quando vivíamos
pela primeira criação, pela natureza humana, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. Amém? Então eu vou repetir. Você receber a lei, a pessoa receber a lei, ela vai conhecer o seu erro, ela vai conhecer o seu pecado, mas conhecer a lei não dá a ela poder para vencer o seu pecado. Por isso que muitos caem e se afastam da igreja, porque elas estão servindo a Deus pela lei, pela maneira antiga e não pela nova maneira do Espírito. Se você viver pela lei, pela maneira antiga, você coloca-se debaixo de condenação, debaixo de fracasso, debaixo de derrota. Está me entendendo? Sim ou não? Amém? Se você pega o Novo Testamento e faz dele uma lei para você, é a mesma coisa. Você vai andar em derrota e fracasso. O Novo Testamento não é uma lei para você seguir. O Novo Testamento são princípios ou são palavras de orientação, mas você tem que encontrar a essência do que é o Evangelho. E, infelizmente, o diabo entrou. Lembra que Jesus falou? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O diabo entrou e colocou uma pitada de fermento da religião e misturou com o Evangelho. Então as pessoas lá fora, derrotadas na escravidão, uma vida miserável, de sofrimento, de derrota, em trevas, elas ouvem o Evangelho e elas acreditam e recebem uma paz. A vida de Deus entra nelas, recebem a paz, o perdão e ficam todas alegres e começam a seguir a Jesus em uma igreja. Ela ouviu ali a palavra, ela ouviu o Evangelho ali naquela igreja. Só que aquela igreja, aquele Evangelho que ela ouviu, tem pitada de fermento. Está misturado com o fermento da religião. E a pessoa tem um encontro com Jesus, tem um encontro com o Evangelho, entra uma paz, entra uma vida, tira aquele vazio, tira aquilo ruim que ela experimentava e agora começa a viver uma nova vida, mas ela entra no seio de uma igreja evangélica e ali o que ela começa a ouvir? Religião. O que ela começa a ouvir? A velha maneira de servir a Deus pela letra, pela religião. O que acontece com aquela pessoa? Aquela alegria começa a murchar. A alegria que veio da fé, a alegria que veio da entrega, a alegria que veio com o encontro com Jesus. E ela começa a murchar, ela começa a perder vigor, ela começa a perder alegria, e ela o quê? Cai. E quando ela cai, o diabo vem com acusação. E o diabo vem dizendo para você, não adianta, você não consegue mudar, você nasceu assim, você vai morrer assim, essa é a tua sina, esse é o teu destino. E alguns acreditam e voltam. Pô, mas eu encontrei uma alegria, foi tão bom, foi tão legal, eu pensei que minha vida ia mudar, mas eis aqui de novo, eu da mesma maneira que antes. Por quê? Por causa do fermento da religião. Por causa da lei. Amém? Então diga comigo, entrar em Cristo, entrar na nova criação, não é mudar de religião, é mudar de natureza, é mudar de vida. Algo novo surgiu em mim. Entenda isso. Amém? Então, voltando aqui à leitura da versão atualizada, né? As paixões pecaminosas postas em realce pela lei
operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então a lei leva a condenação, a lei leva a morte, porque a lei aponta o pecado e o homem não consegue se livrar do pecado. Condenação e morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Então diga comigo, quando Cristo morreu, meu velho homem, a minha velha natureza, a velha criação, morreu com Cristo. Diga, e eu morri com Cristo para a velha criação. Amém? Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos a Deus agora em novidade de espírito. Nós precisamos aprender a servir em espírito. Infelizmente, por incrível que pareça, queridos, nós precisamos aprender a servir a Deus pelo Evangelho. Precisamos aprender a servir a Deus pelo novo modo. Aprender a servir a Deus pelo Espírito. Diga para alguém, o modo de servir a Deus pelo Espírito é através da fé. Mas, amém? Porque é pela fé que você nasce de novo. É pela fé que você entra na nova criação. É pela fé. Então, viver pelo Espírito ou servir a Deus pelo Espírito é servir pela fé. É crer no Evangelho, é crer naquilo que o Evangelho diz a teu respeito. Precisamos saber assimilar o que o Evangelho diz a nosso respeito. Então ele vai dizer na última frase, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, e não na velhice da letra. Então diga, eu agora não sirvo mais a Deus pela letra, mas pelo Espírito. Amém? Então vamos agora a Romanos 8. Romanos 8 fala do novo modo de servir a Deus, que é o modo do Espírito. Fala da nova criação. A nova criação é a vida no Espírito. Vou repetir. A nova criação é a vida no Espírito. A velha criação é a vida na carne. Viver pela minha força, viver pelo meu entendimento, pelo meu raciocínio, viver pelas emoções, viver pelos sentimentos, reagir, viver pelas reações. Não gostei, não concordo, não gostei, então vou reagir, vou retrucar, vou reagir, porque eu não gostei. Você viver pela carne, você viver pela antiga criação. Mas se viver pela nova criação é viver pela fé, o que eu faço? Eu entrego a Deus. Tudo eu entrego a Deus. Tudo eu creio em Deus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então eu não reajo mais. Eu não luto mais as minhas guerras. Eu não sou dono de mim. Eu não sou eu, o meu ego, o meu entendimento, a minha opinião, o meu querer. Não concordo,
eu discordo, eu não concordo. Acabou isso. Eu vivo pela fé. Eu vivo pelo Senhor. Eu vivo pelo Espírito. Eu vivo pela compreensão espiritual, não mais pela mente carnal. Amém? Eu tenho que entender. Olha para você e diga para você, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criação. E a nova criação, irmãos, é pela fé. Nós olhamos a nossa vida, nós analisamos sentimentos, emoções, paixões, pulsões, e começamos a analisar. Pessoas falam, opiniões de pessoas, você conclui, eu sou assim, eu sou isso, essa é a minha vida. Mas se nós nascemos de novo, o que diz Paulo em 2 Coríntios 5? Não mais consideramos ninguém segundo a carne. Amém? Não mais consideramos ninguém, não mais vemos, analisamos ninguém segundo a carne. Segundo a primeira criação, segundo o natural, segundo o meu raciocínio. Mas agora eu vejo as coisas, eu vejo as pessoas pelo Espírito, pela fé, pela nova criação. Então eu não sigo os meus sentimentos, eu não sigo os meus achismos, eu não sigo as minhas opiniões, eu não sigo aquilo que eu entendi, compreendi, e muitas vezes eu reajo em cima de uma emoção, de um sentimento. Não. Eu tenho que aprender a viver esta nova vida. Amém, queridos? Eu tenho que viver, aprender a viver pelo Espírito. Antes de ler Romanos 8, versículo 1, quero ler, coloca aí, por favor, queridos, da mídia, o último versículo de Romanos 7, porque Romanos 8, 1 é a continuação de 7, 25. A Bíblia não foi escrita por capítulos e versículos, não tem essa divisão na Bíblia. Então é uma continuação. Romanos 7, 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós conhecemos o capítulo, né? Paulo estava debaixo da lei, estava naquela batalha que nós lemos antes, versículo 5. Ele sabia o que era pecado, conheceu o pecado pela lei, mas ele está preso na antiga criação. E apenas conhecer o pecado não lhe dá poder para seguir a lei. Então ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai dizer aqui, 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, diga comigo, através de Jesus, de sua obra redentora, eu sou tirado da antiga criação. Amém? Então diga, o meu problema, ou o problema do homem, melhor dizendo, diga, o problema do homem é de natureza. A sua natureza tem que ser mudada. Esse é o problema do homem. A natureza pecaminosa, a antiga criação, ele tem que morrer para isso. Então Paulo diz, graças a Deus, porque através de Jesus Cristo isso aconteceu. Aí ele vai concluir, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, eu fiquei anos para entender este versículo. Anos. Eu lia e eu não entendia. Até que um dia eu entendi.
Paulo está dizendo o seguinte: se eu, Paulo, eu por mim mesmo, eu por Paulo, eu sempre com a mente, eu vou ser escravo da lei de Deus, porque eu aceitei, eu criei, recebi a palavra de Deus, mas com a carne eu vou ser escravo da lei do pecado. Por você mesmo, minha irmã, por você mesmo, meu irmão, pela tua força, pela tua capacidade, você nunca vai vencer o pecado. É isso que ele está dizendo. Porque por mim mesmo, eu próprio, com a mente, concordo com Deus. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Mas na minha carne tem uma outra lei que me puxa para as paixões, para o desejo, para os sentimentos, para as emoções. Quando eu vejo, cair. Porque é bom o sentimento, aquela emoção, aquele prazer me leva, me arrebata, me carrega. Aí ele continua em Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8:1, que é o complemento do que ele fala aqui no versículo 7:25. Romanos 8:1. Aí diz, portanto, né? É uma conjunção, portanto, está unindo o que ele acabou de falar com aquilo que ele vai falar agora. Uma conjunção. Portanto, se em mim mesmo eu concordo com a lei de Deus, mas com a carne eu peco, e é em Cristo que eu tenho a libertação, a vitória, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em algumas versões tem um complemento, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, não andam pela antiga criação, não andam pelo natural, mas andam pela nova criação, andam pelo Espírito. Aleluia! Quem anda pelo Espírito, quem entrou na nova criação, quem entrou em Cristo, saiu da primeira criação, saiu da lei, saiu da condenação e agora vive em novidade de vida. É isso que ele está falando. Então diga assim para você: eu tenho uma vida nova, eu tenho uma nova natureza, eu tenho um poder dentro de mim que me capacita a andar em novidade de vida. Amém? Então não é o esforço do homem natural tentando obedecer a lei escrita, a velha antiga, a velha maneira de servir a Deus. Não, é agora o homem pela fé na obra realizada por Cristo, recebendo o Espírito, recebendo vida que lhe capacita a andar em novidade de vida. Deus mudou com as suas exigências? Não, este é o falso evangelho e esta é a falsa graça. A falsa graça diz, o homem não conseguia vencer o pecado, então Jesus morreu para perdoar os seus pecados. E Jesus veio trazer o amor, Jesus veio trazer a compreensão, Jesus veio trazer a inclusão. Todos que estão em pecado, todos que são pecadores, todos que não conseguem vencer as suas mazelas. Parece tipo uma psicanálise cristã, uma psicanálise evangélica. Venha como você está, porque Jesus é bonzinho, Ele te compreende, Ele te ama, Ele morreu por você e você vai para o céu do jeito que você é. Mentira, isso não é evangelho. O evangelho não é amenizar o pecado para que você viva confortavelmente no pecado. O evangelho é poder de Deus para mudar a tua natureza e te livrar do pecado. O evangelho não muda, não diminui a exigência moral
de Deus. O Evangelho não muda a exigência da lei. O Evangelho te introduz em uma nova maneira de servir a Deus. Amém? Presta atenção aqui. Entenda isso, irmão. Isso é importante demais. Você recebe uma nova natureza. Você recebe um poder. Você recebe uma capacidade. Você não olha mais para a lei. Você não olha mais para a letra. Você olha para quem? Para Jesus. Jesus é a tua referência. E não é questão de olhar para Jesus, o homem Jesus, e tentar imitar Jesus. Não. Olhar para Jesus como o Senhor, como o Espírito de vida que te dá a vida, que te capacita, que te amou, te redimiu, te justificou e que vive em você. Amém? Então, versículo 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, o que quer dizer por meio de Cristo Jesus? Por meio de sua obra redentora, por meio de sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão aos céus. Então, por meio desta obra de Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Como você vai ser livre desta vida desgraçada que você vive. E você se envergonha dela. Você assumiu porque você diz, não tem mais jeito, aí você assume, mas você se envergonha dela. Como ser livre dela? Como ser livre do teu mau hábito? Como ser livre do teu vício? Como ser livre do teu pecado? Como ser livre? Você olha para a religião, você olha para a lei, você olha para a igreja, é condenação, é condenação. Você sabe que está errado. E nós somos assim. Como diz o ditado, filho feio não tem pai. Eu sei que eu errei, mas eu não gosto que me chamem a atenção. É assim com todos nós. Nós sabemos que erramos. Sabemos que estamos errados. Mas se alguém vem nos chamar a atenção e vem chamar a atenção com julgamento, o que nós fazemos? Nós reagimos. Sim ou não? Nós sempre reagimos quando somos chamados à atenção. Não gostamos de ser chamados à atenção, mas lá no fundo a gente sabe que está errado. Mas o orgulho, a soberba, não gostamos de ser chamados à atenção, mas sabemos que estamos errados. Então a pessoa olha para a lei, olha para a acusação, olha para a condenação e ela reage. Ah, são preconceituosos, são isso, são aquilo, mas lá no fundo ela sabe que está errada. Ela sabe. Mas o orgulho, a soberba. O único meio de ser livre é pela lei do Espírito de vida. Amém? Como vem a minha libertação? Como vem a minha transformação? Saindo da antiga criação, entrando na nova criação. Através de receber Jesus, ter um encontro com Ele, de receber o Espírito de vida. Leia o versículo 2. Novamente, ele vai dizer, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então eu vejo que o pecado é uma lei em mim. O que é uma lei? É aquilo que se repete constantemente. É aquilo que é testado, que é ferido e tem sempre a mesma reação. É uma lei. Então eu vejo que o pecado em mim é uma lei. Eu sempre reajo daquela maneira. Eu sempre cedo àquela tentação. Eu sempre cedo àquela paixão. É uma lei. Não consigo me libertar. Não consigo me livrar desse mau hábito, desse mau gênio, dessa reação impulsiva, desse pecado, desse prazer. Não consigo me libertar dessa droga, dessa bebida. Não consigo ser livre.
É que ele diz, a lei do Espírito de vida te liberta. Te liberta. Amém? Não olhe para você na carne. Não olhe para o seu homem natural. Não olhe para você. Olhe para Cristo, a obra redentora, o que Ele fez por você, a justificação. Olhe para Ele. Olhe para o Evangelho. Creia. Creia. Diga para alguém, experimentar o Evangelho. Experimentar o poder do Evangelho. É através da fé. Você tem que crer. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Veja aí que Paulo diz, a lei fora incapaz de fazer. Por quê? A lei é dada à primeira criação. A lei é dada ao homem pecador. A lei é dada a ele. E ele está o quê? Enfraquecido pela carne. Ele está o quê? Derrotado pela carne. E a lei não conseguiu santificá-lo. A lei não conseguiu mudá-lo. A lei não conseguiu transformá-lo. A lei foi incapaz de fazer. Então entenda isso hoje, escreva aí, a lei é dada à antiga criação, a lei é dada ao pecador, para mostrar a ele o seu pecado e para controlá-lo. A lei vem com ameaça, a lei vem com castigo, para manter o pecador, para prender, para limitá-lo, uma limitação. Então, a lei não conseguiu transformar o homem. Então Deus o que? Deus o fez. Diga comigo, Deus o fez. Diga, Deus o fez. Isso é o que? Graça. Isso é o que? Favor. Favor imerecido, porque Deus fez algo por você que você não merecia. Ele fez por amor. Ele foi compassivo. Porque Ele viu e Ele vê o teu pecado, a tua vida dissoluta, o teu orgulho, a tua soberba, está te levando para onde? Para o sofrimento, para a destruição. E Ele se compadece de você. Ele tem compaixão. Teve compaixão do homem pecador. Homem totalmente errado, totalmente pecador, que aborrece a justiça de Deus, que entristece a Deus, mas Deus é compassivo, cheio de misericórdia, e enviou Jesus para salvar o pecador. Então aquilo que a lei não pôde fazer, Deus o fez. Então diga, Deus fez por mim. Diga isso, Deus fez por mim. Ele fez por mim. Aleluia! Isto é graça, irmão. E como receber, como experimentar o que Deus fez por ti? Crendo no que o Evangelho diz, que Deus te ama, que Deus te salva, que Deus te quer, que Deus quer te resgatar, te libertar, te transformar. Saia do pecado, saia da religião, saia da lei e entre em Cristo, entre no Evangelho, entre na nova criação pela fé. Experimente a graça de Deus, experimente o poder de Deus, experimente o perdão, experimente a paz. Concorde com Deus, concorde com Deus. Isto é errado, isto é pecado. Concorde com Deus, eu estou errado. Concorde com Deus, eu estou no orgulho, na soberba. Para onde está a minha vida? Olha a minha vida. Concorde com Deus, se arrependa. E Ele te perdoa, Ele te enche de paz, Ele entra em você e a sua vida é completamente transformada. A depressão some, este vazio que está aí no teu coração desaparece.
você é preenchido com uma paz, preenchido com uma alegria, preenchido com uma vida, você começa a ter um novo sentido de viver. Você já entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus ou está apenas na igreja? Ou é apenas um religioso evangélico? Se você não entregou, entregue agora. Diga aí, Jesus, entre na minha vida. Entregue agora. Jesus, eu reconheço meu pecado. Abandone o teu pecado agora. E você verá o poder de Deus agindo em sua vida. Amém, amados? Então Deus mandou a Jesus. Jesus condenou o pecado na carne, ou seja, ele crucificou o pecado na cruz. Em sua carne, ele levou o pecado. Em sua carne, ele destruiu a antiga criação. 4. A fim de que as justas exigências da lei. Então diga comigo, aquilo que a lei exige. Vamos lá, aquilo que a lei exige é justo, é certo, é puro, é bom. Mas a lei é dada ao pecador. E o pecador não consegue cumprir a justa exigência da lei. Aí entra Jesus em cena. Amém? E quando Jesus entra em cena, e você crê nele e nasce de novo, que você recebe o Espírito de vida. Então diga assim comigo, eu recebi o Espírito de vida. Diga, em mim está o Espírito Santo. Diga, em mim está a vida de Deus. E esta lei de vida é que me liberta da lei do pecado e da lei da morte. Esta lei de vida é esta vida. E esta lei, ela é ativada pela fé. Raciocine comigo. Diga, a lei de vida está em mim. Diga, a lei de vida está em mim. Ela precisa ser ativada. Ativada. Liberada. Amém, irmão Sueli? A lei de vida está em você. Está em você. Você tem que crer e dizer, a lei de vida está em mim. A vida de Deus está em mim. Você tem que ativar esta vida. Isso é ativado pela fé. Isso é liberado da tua casa, liberado para a tua família. É liberado, por isso podemos botar a mão no enfermo e curar os enfermos. Não é você que cura o enfermo, é a lei de vida que está em você. Ela é ativada pela fé. Ela é liberada pela fé. Se você não libera a fé, se você não se volta pela fé, essa vida fica parada. Fica presa dentro de você. Estão entendendo, irmãos? Para onde que eu estou levando vocês? O entendimento que eu quero que vocês tenham. Você não depende de pastor. Não há mais mediador entre você e Deus. Não há mais, irmão. Como católico acreditem nos santos, que são os mediadores, os intercessores, porque Deus é santo demais, e eu, católico, sou tão pecador, cometo tanto pecado, e Deus é muito santo, muito alto, eles têm um temor, um respeito para com Deus admirável, mas se vem tão pecador, então entre ele e Deus tem os santos,
os intercessores. Então eu vou orar a Santa Luzia pedir ao filho, o filho pedir à mãe, a Maria, a mãe pediu ao pai, e eu ser curado desse problema nos olhos, porque Santa Luzia é intercessora dos que têm problema nos olhos. Isso nada tem a ver com o Evangelho. Religião, tradição religiosa. Quem está em Cristo nasceu de novo, tem um Espírito e tem acesso ao Pai. Você tem problema nos olhos, você tem que ativar pela fé o Espírito que está em você e vai curar os teus olhos. Porque a vida, a lei da vida, a cura está em nós. Porque fazemos parte da nova criação. Somos o novo homem, a morada do Espírito. Então diga, eu sou a morada do Espírito. Diga, eu sou a morada do Espírito. Por que andamos em derrota? Por quê? Porque, irmãos, perdemos tempo com bobagem. Perdemos tempo com besteira. Não focamos o entendimento, não focamos a mente para assimilar, para estudar, para receber essas verdades. Eu estou cada vez mais simples. Eu estou cada vez mais simplificando a minha vida. Eu sou cada vez mais um homem de um só pensamento. Quanto mais eu simplifico a minha vida, mais foco eu tenho. E quanto mais foco eu tenho, mais eu recebo. Então me capacito a ser bênção para as pessoas. Amém? 5. Estamos caminhando para o fim. Quem vive segundo a carne, coloque aí, segundo a natureza humana, coloque aí, segundo a velha criação. Quem vive segundo a velha criação tem a mente voltada para o que a carne deseja. Claro, quem está na velha criação está voltando para quê? Para os desejos da carne. Está voltando para quê? Para gratificar a carne. Não é assim? Comamos e bebamos, é comida, é bebida, é churrasco, é mulher, é carne, os desejos, os prazeres, é ganância, é cobiça. Quem vive segundo a antiga criação tem a mente voltada para os prazeres da carne, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem é de acordo com o Espírito? Quem é de acordo com o Espírito? Aquele que nasceu de novo. Amém? Então quem nasceu de novo não é mais de acordo com a carne, é de acordo com a nova criação e tem a sua mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Então quando a minha mente está voltada para as coisas da carne, para o desejo da carne, isso me leva para onde? Para a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem vive pela carne, quem vive na antiga criação e vive para satisfazer a carne, o que tem neles? Um vazio. A pessoa está atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de prazer. Eu vou buscar o meu sonho, vou buscar aquilo que eu desejo. Ela busca desenfreadamente. E o que tem? Vazio. O que tem? Depressão. Por quê? Porque as coisas da carne não preenchem o interior. Não preenchem. Então quem vive pela carne, com a mente na carne, vai para onde? Vai para a morte, para o vazio existencial. Mas a mentalidade do Espírito, quem coloca a mente, o pendor, a inclinação para as coisas do Espírito, o que recebe? Vida, preenchido por dentro. É preenchido. Há uma paz, há um preenchimento,
a uma plenitude. Ele não coloca a sua alegria em amores. Não coloca alegria na mulher, no marido, nos filhos, na carreira, no dinheiro. Não é aí a fonte da sua alegria. A fonte da sua alegria é Jesus. A fonte da sua alegria é Deus. A fonte da sua alegria é o Espírito, a nova criação. E porque ele é alegre, ele alegra a esposa. E porque ele é alegre, ele alegra os filhos. Porque ele é preenchido, ele não suga a mulher para preenchê-lo. Porque ela é preenchida, ela não suga o marido para preenchê-lo. Não se dedica 12, 14, 18 horas a uma profissão. Se eu conseguir o meu sucesso, se eu tiver a fama, se eu chegar lá, ele pensa que o preenchimento, a satisfação está nisso. E quando chega lá, vai verificar que não está. Porque está vivendo pela antiga criação. Está vazio. Vazio de Deus. Mas quando você tem um encontro com Cristo e vive com Cristo, o que acontece? É vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque a carne não se submete à lei de Deus e não pode fazer. Então diga comigo, quem está na antiga criação não pode, não consegue se submeter a Deus. Tem que nascer de novo. Amém, amados? Então não tente por você mesmo. Você não consegue. Não é por você mesmo. É por Cristo e pelo Espírito que vem nele. O que ele é? Espírito vivificante. Ele ressuscitou dentre os mortos e se tornou Espírito vivificante. Ele é Espírito que te dá vida. Ele é Espírito que te aviva. Mas pastor, como receber esta vida? Crendo. Crendo. Só isso. Amém. Crendo nele. Abrindo tua boca para falar. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio de acordo com a tua palavra. A tua palavra diz isso. Eu creio. É uma luta. Paulo diz, é o combate da fé. Vai vir pensamentos, vão vir sentimentos. Querer nada, você não quer nada, não mudou nada. Você fica firme. Combate o quê? O bom combate da fé. O que é isso? É ficar firme aquilo que a palavra diz, ficar firme com o que o Evangelho diz, apesar dos teus sentimentos, apesar das emoções, apesar dos pensamentos, apesar da experiência de derrota. Você fala na cara do diabo, eu caí, mas eu sou nova criatura. Eu sou de Jesus, eu sou justo, eu sou uma nova criação, eu não quero mais as tuas sujeiras. Fé, o bom combate da fé. É abrir a boca para declarar o que a palavra diz e andar em domínio. 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela mente carnal, pelos pensamentos carnais, pelo entendimento carnal, pelas considerações carnais, não pode agradar a Deus. Entretanto, aleluia, porém, vocês não estão sob o domínio da carne. Diga, eu saí da antiga criação. Você saiu? Sim ou não? Você saiu? Aleluia, eu saí da antiga criação. Aleluia, não estou mais sob o domínio, debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então diga comigo, quem nasceu de novo tem o Espírito habitando nele e de fato saiu da antiga criação e entrou na nova criação.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então entenda isso, o teu corpo foi contaminado com o pecado, porque você nasceu na primeira criação. A carne não muda, a carne não se converte e por isso você vai morrer. Então nós vamos morrer, porque o corpo está condenado, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, então diga, a nova criação é no Espírito, é no meu homem interior. E aqui eu estou vivo, e vivo para sempre, por causa da justiça, por causa da justiça. Então diga, Cristo Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, e agora é justiça. Deus me dá vida, porque eu sou de Cristo. Amém? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui fala de duas coisas. Primeiro, esse corpo aqui, condenado à morte, será glorificado. Amém? O Espírito vai me dar uma nova vida, um novo corpo. E também fala de o Espírito que está em mim ser liberado para trazer saúde, vida e cura para este corpo. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Diga comigo, eu não devo mais nada à primeira criação. Eu morri, eu saí dela. Não estou mais sujeito a viver por ela. Amém? Pois se vocês viverem de acordo com a carne, de acordo com a primeira criação, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Como é que eu faço morrer? A pulsão, os desejos, as paixões, os atos pecaminosos. Como eu faço morrer a vontade de fumar, a vontade de me embriagar, a vontade de me drogar, de mentir, a vontade de adulterar, de fornicar, de se prostituir. Como é que eu faço morrer isso? Está aqui. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Por que pelo Espírito? Porque entrei na nova criação. Amém? E pela fé, eu começo a declarar a bondade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a justificação de Deus. Em vez de eu me entristecer por causa do meu pecado, da tentação, eu me alegro pelaquilo que Ele fez por mim. Eu me alegro em seu perdão. Eu me alegro em sua justificação. Eu me alegro que sou um novo homem. Eu me alegro que estou na nova criação. O que eu faço? Eu começo a andar pela fé. Não pelo que eu vejo. Não pelo que eu sinto. Mas eu começo a andar pela fé e me alegrar nas verdades do Evangelho. E quando você faz isso, o que você faz? Ativa este poder, ativa o Espírito que está em você. Por quê? 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Quem é guiado pelo Espírito de Deus não vai andar segundo a carne. Não vai andar segundo os pecados.
Não vai andar segundo o egoísmo. Não vai andar segundo o ressentimento, a mágoa, a vingança, o orgulho, a vaidade. Quem é guiado pelo Espírito, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, são guiados para andar em novidade de vida. Pois vocês não receberam um Espírito que os escraviza, que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então diga, eu não sou mais escravo, temendo a punição de Deus, debaixo da lei, mas agora eu sou filho em um novo relacionamento. Eu chamo Abba, Pai, Paizinho, Paizinho querido. Amém. Quem teme ainda tem mentalidade de escravo, está debaixo da religião, debaixo da lei. Porque se você estiver no Evangelho, você tem uma mentalidade de filho, de agradecido. Você sabe que você é filho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para terminar, 17. Está na tela? Vamos ler todos juntos? Verso 17, vamos lá? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Se somos filhos, olha aí, se somos filhos, você é filho? Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, toda a herança de Deus nós herdamos, porque Deus é meu Pai. Amém? Então diga assim, meu Pai é Deus. Amém? Diga, porventura, meu Pai é Deus. Meu Pai é o Deus Todo-Poderoso. Então eu sou herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Por quê? Porque Cristo é o irmão mais velho. Então eu sou co-herdeiro, eu herdo junto com Cristo. Ele é o irmão mais velho. Ele é o cabeça da nova criação. Ele é o primeiro. Jesus inaugurou a nova criação. Lembra que Jesus é um homem. E foi o primeiro homem a entrar nesta nova criação. Ele é o cabeça nesta nova criação. Ele é o primogênito. Ele é, na verdade, o herdeiro. Amém? E através dele, por ele, Deus tem vários filhos. E esses filhos se tornam co-herdeiros com Cristo. Amém? Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Você vai permanecer firme, apesar dos sofrimentos, apesar da perseguição, apesar das provas, das tribulações, porque a sua fé vai ser provada. Ah, eu tentei, eu estive no meio dos crentes, mas não deu certo para mim. Sua fé vai ser provada, para ver se ela é genuína. Se você permanecer nos sofrimentos, você vai herdar a glória. Amém? Então diga comigo, fique de pé, estamos terminando. Diga, eu sou de Cristo, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Eu estou na nova criação e a glória está em mim. Amém? A glória habita em mim. Então, eu quero que você saia daqui com este entendimento bem firme. Eu sou uma nova criatura e eu pertenço à nova criação. Aleluias. A criação não é um dogma religioso, é uma realidade espiritual. Diga, a nova criação, o novo homem,
é uma realidade espiritual. Diga, o Espírito Santo não é um dogma, não é uma doutrina religiosa. O Espírito Santo é uma realidade espiritual. Ele funciona, ele opera. Seu poder transforma vidas. Seu poder cura enfermos. Seu poder cura de doenças, de enfermidades. Seu poder liberta drogados, viciados. Seu poder liberta do vício, do sexo, do vício da droga. Seu poder é real. É um poder real de transformação e de libertação. Então diga, eu tenho este poder. Aleluia. 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 Não se deixe levar por dúvida. Mas pastor, eu já orei, mas e aí? Não se deixe levar por dúvida. Seja guerreiro, guerreira. Eu tenho este poder em mim e eu não vou desistir. Você que tem que ir embora, diabo. Você que tem que ir embora, diabo. Você que tem que ir embora, vício. Você que tem que ir embora, doença. Aleluia. É resistir. Deus. Saber quem você é. Saber o que você tem. E não desistir. Amém? Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Ele fugirá de vós. Que você seja conhecido no inferno como aquele que não desiste. Os demônios vão dizer, aquele lá não adianta, sai fora, e aquele lá não desiste. Os demônios vão começar a dizer, aquele lá não adianta, vai lá, você vai perder tempo, porque ele não desiste. Mas como facilmente nós desistimos? Como facilmente? Falamos, Deus me enviou, Deus me mandou, é a vontade de Deus, daqui a pouco, tive problema, deu problema, não foi assim, e desiste. Mas seja aquele que não desista. Amém? Essa doença vai sair. Eu não vou sair daqui enquanto ela não sair. Eu não desisto. Porque você sabe, que a lei do Espírito de vida está em você. Então, meu irmão, essa doença está te perturbando? Depressão, insônia, medo, vai ter que sair. Vai ter que sair de mim. Não pode ficar aqui e não desiste. Bota o pé firme, você vai ter que sair. Amém? Mas eu estou sentindo, não interessa o que eu estou sentindo, vai ter que sair. Isso é o quê? Firmeza. Isso é o quê? Ser guerreiro. Isso é o quê? Agarrar com a fé. É muito fácil dizer, não, eu já estive no meio dos crentes, eu tentei, para mim não deu certo, não. No meio dos crentes, aqui diz, você tem que perseverar até o fim para ser salvo. É o que diz aqui, ó. Você tem que ser guerreiro, ficar firme até ser salvo.